Olá! Hoje vamos falar sobre cálculo de medicamentos para pacientes idosos e pacientes pediátricos. Vamos lá! Introdução. A dose usual de um fármaco é a quantidade que produz a receita terapêutica desejada na maioria dos pacientes ou em um grupo de pessoas. A variação de dosagem de um fármaco é aquela considerada segura e efetiva para o paciente. Sendo assim, o profissional prescritor, por meio de cálculos ou farmacêutico, adequará a dose para idosos e para pacientes pediátricos como as crianças. Bem, as doses e o regime de dosagens usuais são determinados durante o processo de desenvolvimento dos fármacos. Para idosos e crianças, a dose é determinada de acordo com a idade, o peso, a área de superfície corporal, o estado funcional e nutricional. Certos grupos de indivíduos necessitam de doses individuais específicas a serem obtidas por meio de cálculos matemáticos, como recém-nascidos e pacientes pediátricos, e veremos mais à frente o motivo, idosos, pacientes com funções hepáticas e renais comprometidas. Aqui iremos nos ater às crianças e aos idosos. Explicaremos os respectivos motivos mais à frente. Para pacientes geriátricos e pediátricos, o uso de formas farmacêuticas sólidas são difíceis de serem ingeridas. Sendo assim, usa-se, por exemplo, formas farmacêuticas orais, como os xaropes, as suspensões, as gotas. Xarope, suspensão e gota é mais fácil do farmacêutico calcular a dose para esse grupo de pacientes. E injeções por via endovenosa. Aqui vamos ver o primeiro parâmetro de cálculo de dose para medicamentos infantis, que é a idade. Antigamente, quando as diferenças fisiológicas entre crianças e adultos não estavam totalmente explícitas, as crianças eram tratadas como miniaturas. Sendo assim, foram criadas regras matemáticas baseadas em equações, e veremos cada uma delas mais à frente. Mas, antes disso, vale ressaltar que a idade não é considerada mais um parâmetro isolado para a determinação de dose de medicamento infantil. A primeira regra matemática é a regra de Young, que é uma equação matemática que envolve a idade, dividido por idade em anos, mais 12, que é o valor da própria fórmula, multiplicado por dose para adultos, que é igual a dose para crianças. A segunda regra é a regra de Colli, mais outra equação matemática, que é a idade no próximo aniversário, vezes dose para adultos, dividido por 24, e obtém-se assim dose para crianças também. Regra de Fried para bebês, que é baseada em idade em meses, multiplicado por dose para adultos, dividido por 150, que é um valor que diz que é uma estimativa de idade de 12,5 anos a 150 meses de um indivíduo que normalmente receberia uma dose adulta. Próxima regra é a regra de Clark, baseada no peso. O peso é determinado em libras, multiplicado por dose para adultos, dividido por 150, que é um peso estimado em libras para um adulto normal. Para evitar a conversão de medidas, a fórmula preconiza libras. Um estudo desenvolvido por Fausto Prado e colaboradores compara o uso da fórmula de Young e da fórmula de Colli na prática clínica diária. A fórmula de Young o estudo mostra que o cálculo baseado em idade não permite obter doses adequadas para crianças. Já a fórmula de Colli, o estudo fala que ela é até coerente, mas o uso é inadequado para a obtenção das doses desses medicamentos na prática clínica diária dentro da pediatria. O estudo comparou doses de Neuvalgina, que é de pirona monoidratada, e de amoxicilina, que é um antibiótico da classe das penicilinas. Bem, veremos aqui agora um exemplo de um tipo de cálculo desse utilizando a fórmula de Young. Essa é a questão do Enem. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose infantil de um medicamento dada a dose do adulto. Aqui está a fórmula que a gente já viu anteriormente. Vamos ao contexto da questão. Uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem de adulto é de 60 mg.
a enfermeira não consegue descobrir onde identifica a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ele uma dose de 14 mg de um medicamento Y, cuja dosagem de adulto é de 42 mg. Sabe-se que a dose da medicação Y administrada à criança estava correta. Então, a enfermeira deverá administrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a. Qual dado, primeiramente, a gente tem que perceber nesse problema? Primeira coisa, unidade de medida, que está tudo em miligramas, não precisa mudar. A segunda coisa, que tem mais informações no medicamento Y que no medicamento X. Sendo assim, dá para determinar a idade da criança, primeiramente no medicamento Y, pois sabe-se que a dose que a criança tomou foi de 14 mg e a dose do adulto é de 42 mg. A partir daí, a nossa primeira incógnita será a idade da criança. Vamos lá tentar resolver esse cálculo. Primeiramente, eu dividi aqui as incógnitas, botei medicamento Y e medicamento X para ficar mais fácil. Como a gente precisa achar a idade da criança primeiro para depois calcular a dose correta do medicamento X, temos que 14, que é a dose da criança, que é igual à idade em anos, dividido por idade mais 12, vezes 42, que é a dose do adulto, que o problema já me deu. Primeiro passo é passar a idade mais 12 para o outro lado da igualdade, ou seja, vou multiplicar em ambos os lados por i mais 12. Então vamos lá, 14 vezes i é igual a 14i mais 14 vezes 12. Eu não irei fazer essa multiplicação agora, daqui a pouco vamos entender o motivo. Vezes 42 vezes i é igual a 42i. Agora aqui vai ser o seguinte, subtraindo em ambos os lados por 14i, tirando 14 menos 14i aqui do lado esquerdo e menos 14i do lado direito. Aqui no lado esquerdo já podemos cortar esses 14i e vai ficar 14 vezes 12. 42 menos 14i é igual a 28i. Agora, para a gente calcular a idade, é só passar o 28i para o outro lado da igualdade, ou seja, dividir em ambos os lados por 28. Então, vou chegar à conclusão que o i é igual a 14 vezes 12 dividido por 28. Aqui, eu não vou precisar fazer essa multiplicação, porque eu perderia tempo. Então, eu farei o seguinte, dá para simplificar 14 por 28, dividindo por 14 direto. 14 dividido por 14 é igual a 1, e 28 dividido por 14 é igual a 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. A idade da criança é de 6 anos. Com esse dado em mãos, vamos calcular agora a dose do medicamento X. DC, que é a dose da criança, que eu ainda não sei, igual a 6, que é a idade que a gente já achou, dividido por idade mais 12. 6, idade mais 12, que é da fórmula, dá 18. Multiplicado por 60, que é a dose do adulto do medicamento X, que o problema já me deu. Simplificando, 6 por 18 dá 1/3. Então, teremos que a dose da criança é igual a 1/3 de 60. Então, dose da criança que é igual a 60 dividido por 3 dá 20 mg. Totalmente coerente essa resposta com a letra B do problema, 20 mg. E acertamos. Bem, existe um outro parâmetro que é a dose baseada no peso corporal. Esse cálculo é expresso de acordo com a quantidade específica do fármaco por unidade de peso do paciente, tal como miligrama de fármaco por quilograma de peso corporal. E tem-se aí esta fórmulazinha. E a dose baseada na área de superfície corporal é aplicada para crianças, exceto em recém-nascidos, muito usado em unidades hospitalares para a determinação da dose exata para o paciente. Geralmente emprega-se esta fórmula aí. Vamos agora ver como é calculada a dose para idosos baseada em alterações funcionais. Geralmente o idoso, ao decorrer do tempo, ele vai comprometendo as suas funções fisiológicas e isso impacta em parâmetros farmacocinéticos, como absorção, distribuição, metabolismo e a excreção por diminuição da função renal. Então vamos supor que tenhamos um idoso com insuficiência renal crônica.
para a gente calcular essa dose, a gente vai ter que usar o método de triagem, que é chamado de fórmula de Gauss, para cálculo do clearance ou filtração glomerular. O glomérolo ele é um compartimento renal. Essa equação matemática envolve 140 menos idade em anos, multiplicado pelo peso ideal do idoso, que é quilograma, dividido pelo valor de creatinina. A creatinina é uma molécula oriunda do metabolismo de creatina muscular e está presente no sangue e na urina, por isso ela é uma molécula de suco. Por miligramas por dl, por decilitro, vezes 72. Para mulheres multiplicar por 0,85, porque Gauss ele não padronizou 1,73 metros ao quadrado como área de superfície corporal para um adulto. Por isso, esse 0,85 usa como fator de correção para mulheres. A depender do resultado do cálculo, se a dose de creatinina ela tiver abaixo de 60, por exemplo, a dose deve ser reduzida à metade. Isso é importante porque alguns fármacos, como antimicrobianos, podem se acumular no organismo do idoso e induzir efeitos adversos que podem levar a óbito. Agora vamos aqui resolver um probleminha de um idoso com algum tipo de alteração funcional, como insuficiência renal ou alguma outra comorbidade. Vamos lá. Para um paciente idoso com 70 anos de idade, atendido numa UPA, unidade de pronto atendimento, foi prescrito 500 ml de soro glicosado a 5% e 1.000 ml de soro fisiológico a 0,9% para ser administrado por via endovenosa em 24 horas. Qual seria o gotejamento em microgotas e o volume de infusão por hora para este paciente? Parece difícil, né? Mas é fácil. Vamos lá. Resolução. A fórmula que a gente vai empregar é microgotas, que é o que a questão te pede, igual a volume dado em ml, que foi o que a questão deu, dividido por tempo em horas, que foi o que a questão também já ofereceu. É 1.000 mais 500, você foi prescrito 1.000 de soro fisiológico e 500 de glicosado, dá 1.500 dividido por 24, que é 24 horas, que é igual a 62,5 por hora. Mas tem uma observação. Não existe microgota fracionada, então o gotejamento será de 63 microgotas por minuto. E para descobrir o volume de fusão, é só dividir 1.500 por 24, que vai dar 62,5 ml por hora também. Então, serão 63 microgotas por minuto com 62,5 ml por hora. É isso, acertamos? Em seguida, vocês assistirão a nossas referências bibliográficas e muito obrigado!